aqui é Yuri Hanati do canal Livrada e eu trago hoje uma sugestão especial para os nossos amigos do Entre Linhas. O livro que eu queria indicar hoje é O Solenoide, do escritor romeno Mircea Cărtărescu. Esse livro foi publicado no final do ano passado pela editora Mundarel. Aliás, o catálogo da Mundarel é excelente, recomendo que vocês conheçam todo o acervo, inclusive porque eles têm outro livro do Cărtărescu publicado aqui no Brasil, que é o livro de contos Nostalgia. O Cărtărescu é um dos grandes autores vivos da Europa hoje. Ele está sempre na lista do Prêmio Nobel de Literatura, eternamente indicado, até hoje não ganhou, mas a gente está sempre torcendo por ele. O Solenoide é o livro mais importante dele e ele parte de uma situação biográfica cindida pela ficção, como se o narrador de Solenoide fosse o próprio Cărtărescu, caso ele não fosse um autor de renome como ele é hoje. E para isso ele parte de um dado biográfico muito importante, que é a leitura de um longo poema que ele faz, em que ao invés dele ser elogiado e alçado pela crítica ao grande nome da literatura da Romênia, ele é criticado, desiste da literatura e passa a escrever obsessivamente um longo diário, que é esse que a gente tem em mãos, em que ele explora suas obsessões a respeito da Bucareste, da época do regime do Ceausescu, que é quando ele passa a lecionar numa escola pública, e começa a desenvolver certas obsessões por ácaros e formas geométricas e a própria ideia de literatura. Nessa maçaroca de ideias que ele vai desenvolvendo ao longo dessas 800 páginas do livro, a gente começa a perceber como existe um fio condutor que amarra todos esses temas até um final mais do que apoteótico, que faz a gente entender essa explosão do conceito de romance total, essa ideia tão absurda de querer abraçar quase tudo que existe por meio da literatura. Tá? Então, um livro excelente, muito bem escrito, um estilo exuberante, e eu deixo aqui a minha dica para vocês, Solenoide de Mircea Cărtărescu, publicado pela editora Mundarel.